Olá, gente, nós estamos no 14º degrau da série A Escada, uma jornada ao coração de Deus. Nós chegamos agora no Salmo 133, um salmo de Davi, onde ele fala sobre unidade, unidade do seu reino, unidade do seu povo, unidade de Israel. Muitas vezes nós pensamos sobre unidade, acompanhando unidade com unanimidade. Mas você sabe que nem sempre, para que a gente seja unido, a gente precisa pensar igual, a gente precisa estar indo para o mesmo lugar. Muitas vezes, até as diferenças são uma chave para que a gente possa viver um relacionamento de união. E eu quero junto com vocês hoje compartilhar sobre esse salmo. É um salmo onde a poesia é forte, não há tristeza, não há nenhum tipo de decepção, não há nenhum tipo de angústia. Aqui, pelo contrário, há celebração do coração de um rei, aonde ele agradece a Deus pela unidade. Vamos lá, Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A gente não sabe quando Davi escreveu esse salmo. Alguns dizem que depois de toda a peregrinação dele como rei, primeiro como menino, como matador de gigante, como aquele que fugiu do seu perseguidor por anos, depois ele ter assumido parte do reino apenas, porque um pouquinho de história só para que você possa se contextualizar. Lembra que Davi, ele assumiu parte do reinado apenas da tribo de Judá, e ele foi rei primeiro sobre Hebrom, porque Isbosete, um dos descendentes de Davi, estava com todas as outras tribos, e foram anos de uma guerra civil, aonde culminou em que Davi e o seu exército acabou conquistando todo o reino, e então levaram o governo, o reino, a adoração para Jerusalém. E agora Davi, provavelmente ao escrever esse salmo, está agradecido pela unidade, agradecido pela união, agradecido porque agora todas as tribos estavam juntas, adorando, tendo a mesma visão, mesmo sendo diferentes. Você lembra, em Israel eram 12 as tribos, e por serem 12 eram diferentes. Cada uma tinha um tipo de sotaque, um jeito, uma cultura, mas mesmo assim, eles tinham uma unidade em volta do DNA, dos princípios, dos valores, da devoção, do mesmo Deus e de um só coração. A igreja primitiva também era assim. Apesar de terem igrejas diferentes, ministérios diferentes, atuações diferentes e dons diferentes, eles eram um. E ser um, apesar das diferenças, é uma chave para que a gente possa se manter em relacionamentos saudáveis. Muitas vezes, trazendo para a nossa vida prática, a gente destrói relacionamentos, porque a gente acha que a gente só tem unidade através de pensarmos da mesma forma. Isso é um erro, um equívoco. Por quê? Porque na verdade, ao olhar para a palavra de Deus, nós encontramos aqui Davi sendo agradecido, porque os irmãos agora estão em união, e ele diz, quão agradável é. Eu não preciso dizer para vocês o que é bom e o que é agradável, mas Davi está demonstrando uma alegria. Você sabe, gente, como é bom quando a gente passa por períodos de guerra, de luta, de momentos de batalhas, onde a gente encontra em casa desconforto, onde aquele ambiente de discussão, aquilo que deixa estressante o lugar, as coisas ao nosso redor. Então, quando vem períodos de paz, puxa, todo mundo conseguiu encontrar o seu lugar apesar das diferenças. Pais e filhos que pensam diferentes, marido e esposa que pensam diferentes, na sua equipe, entre os seus amigos, no seu trabalho, pensar diferente não precisa ser sinal de desunião, de relacionamentos quebrados. E Davi aqui então está dizendo, puxa, eu estou feliz,
porque apesar da gente ser muito diferente na atuação, nos pensamentos, nós somos um. E é tão bom isso. Sabe aquela paz que chega no nosso espírito, no nosso coração, quando a gente começa a viver em unidade. Unidade que nos leva a um nível de compreensão que relacionamento, diplomacia, vida em comum faz parte da gente cumprir o nosso propósito aqui na terra, como amigos, como pais, como filhos, enfim, na nossa sociedade. E aqui o rei Davi está dizendo, sabe quando isso é bom e agradável? Quando a gente vive em união, quando os irmãos vivem em união. E ele dá 2 exemplos aqui. Ele dá o exemplo do óleo sacerdotal, porque ele dá o exemplo de Arão. Então ele diz, é como óleo precioso. Veja que esse óleo é um óleo caríssimo, é um óleo raro. Por quê? Porque ele era derramado na unção sacerdotal. O que é isso, pastor? A unção sacerdotal acontecia na troca do sacerdote. Era um óleo que Moisés tinha estabelecido com elementos caríssimos, elementos raros, e que era um perfume único que espalhava pelo lugar. Quando o sacerdote recebia aquela unção, era único. Então era tão precioso esse óleo, que ele vinha da cabeça, escorria pela barba, e quando a gente lê que ia até a orla das suas vestes, não é sobre a gola ou coisa assim, era a orla, está perto dos pés. Por quê? Porque é tão precioso que o óleo, ele tem processos, ele vai sendo derramado. E gente, isso fala muito sobre a nossa unidade. A unidade ou a união, ela é gerada através de processos. Ela não começa completa. A gente não consegue viver em união, viver em harmonia, e essa expressão talvez seja mais próxima do nosso dia a dia, a harmonia nos relacionamentos, não porque uma parte está bem, mas quando ela começa um processo, ela vem da mente, ela alcança a outra parte do nosso corpo até se tornar isso por completo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. É tão bom quando você se deixa derramar por esse óleo precioso, por essa unção preciosa, que vai tomando tudo que há em você, que vai limpando, que vai colocando novas fragrâncias. Isso é tão especial, porque muitas vezes a gente quer unidade pela metade, segundo a nossa vontade, o nosso jeitão, tem que ser da minha forma. Isso não traz unidade. Muitas vezes unidade precisa de renúncia, e a renúncia muitas vezes precisa matar a sua própria carne, a sua própria vontade, para que você possa entregar honra ao outro, para que você possa dar reconhecimento a atitudes do outro, e muitas vezes até engolir o seu próprio desejo e vontade, para que o outro possa ter uma aceitação naquele relacionamento. Você sabe que muitas guerras e muitas batalhas, elas são vencidas, não porque você tem razão naquela discussão, elas são vencidas, sabe por quê? Porque você decidiu amar. Abre mão de ter razão. Já há um ditado que diz, é melhor ser feliz do que ter razão. E muitas vezes a gente briga até a última instância para que a nossa palavra seja aceita, ou a última palavra seja nossa. E às vezes a gente não está percebendo que a gente saiu daquela discussão cheio de si, mas perdendo muitas coisas. Por isso que a unidade é preciosa. E é por isso que o rei Davi diz, gente, a união é tão preciosa, e eu estou tão feliz das tribos estarem aqui, do meu povo estar junto, apesar de ser tão diferentes nos seus, como eu disse, na sua cultura, no seu DNA, mas nós estamos juntos apesar das diferenças. Ele diz, é tão precioso, porque ele é como um óleo sacerdotal. E talvez o que você precisa nesses dias é só receber essa unção
esse óleo precioso, caro, raro, que vai te ajudar a vencer a sua própria carne, para que você comece um processo de manter a harmonia aonde você está. Ele dá outro exemplo, ele diz, também é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Eu nunca fui a Israel, mas eu li muito sobre Israel. E você sabe que Hermon está a uma distância muito grande de Sião. E na verdade, quando você olha para a geografia de Israel, como pode o orvalho que cai sobre Hermon descer sobre Sião? Sabe o que é tremendo em tudo isso? É que nós olhamos um Deus que ele é um Deus que abençoa tudo e todos. O mesmo orvalho que cai lá no Monte Alto Hermon é o mesmo orvalho que cai sobre Sião. E é por isso que não vale a pena ter orgulho, não vale a pena ter soberba, não vale a pena querer ganhar todas numa discussão, não vale a pena chegar ao limite, ao ponto de você sair de uma situação de discussão, aonde você disse, eu falei o que eu queria, eu disse mesmo, não importa, a pessoa ficou sabendo. O que você ganhou com isso? E muitas vezes uma calma no processo faz com que você receba de Deus, na humildade de ser apenas Sião, o mesmo orvalho que desce sobre Hermon. Uma outra coisa que a gente pode ver aqui sobre o orvalho de Hermon é que Deus, olhando para esse monte à distância, sabia que a neve de Hermon, quando o sol batia, e Sião, que era um lugar mais baixo, dependia da evaporação dessa neve, porque o orvalho que vinha daquele monte abençoava o monte menor. A unidade também é saber que muitas vezes a gente vai ser abençoado, a gente vai receber, a gente vai ser um lugar onde vai ter a nossa plantação e a nossa colheita por aquilo que outros lá em cima estão fazendo. A unidade tem a ver com saber o meu lugar, reconhecer quem está sobre, não deixar a soberba alcançar o coração, nem a minha própria vontade e a minha carne vencer aquilo que é mais precioso, porque sem humildade, sem saber que Sião depende de Hermon, apesar de Sião ser o monte da adoração, apesar de Sião ser mais mencionado na palavra de Deus do que próprio Hermon, de Sião ser o lugar onde Davi reconhece como o lugar da habitação de Deus, onde o peregrino está dizendo, não, eu não vou para Hermon, eu vou para Sião, mas reconhecer que o que nós recebemos hoje vem de um lugar mais alto. Talvez venham de pessoas que passaram por nós, vem de gente que pagou um preço para que a gente pudesse estar aqui. E a unidade tem a ver com esse lugar de humildade. A harmonia tem a ver com o lugar de humildade. E ele termina esse salmo dizendo assim, ali o Senhor concede a bênção da vida. A vida é uma bênção. A vida é um presente de Deus. E ele diz, e desse lugar, ele derrama a bênção da vida para sempre. Para sempre. Para sempre é quando não tem fim. Ali, Deus derrama a bênção. Aqui, Deus derrama a bênção. Hoje é um dia de bênção, talvez para você reavaliar o seu coração em relação à união. União com sua família, harmonia com aqueles que estão ao seu redor. E o que você pode fazer para ser um monte Sião, aonde Deus ordena a bênção da vida, e que você seja essa vida para outras pessoas, e que você possa abençoar outros, não porque você tem sempre a razão, mas porque você ama, porque você sabe amar, mesmo que aparentemente
você está perdendo. Porque no final das contas, você está ganhando. Eu quero junto com você orar sobre unidade, abençoar sua vida e declarar que ao chegar nesse lugar, encontrar esperança. Volto a dizer, a unanimidade não é o mais importante. A unidade, a união é onde Deus ordena a bênção. Deus abençoe. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos e pedir que uma transformação do coração alcance cada um que está dizendo: Senhor, me ajuda a vencer essa batalha. Nós cremos e confiamos que o Senhor está nos conduzindo nessa jornada e nessa peregrinação. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida.